Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor, amém? Vamos abrir, meus irmãos, a palavra do Senhor lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Versículos 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, hoje nós vamos fazer uma breve meditação sobre esses dois versículos. Mas antes, é necessário que nós possamos conversar um pouco sobre o contexto daquela região e como foi a chegada de Paulo ali. Então, a obra missionária na Europa começou na cidade de Filipos. Paulo foi impelido pelo Espírito Santo, como está lá em Atos 16, versículos 6 ao 12, onde mostra justamente como que Paulo foi enviado para lá, porque Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito do Senhor o impediu de alguma forma. Ele foi impedido de ir para a Ásia e ele, em uma noite, teve um sonho onde um macedônio pede para que ele vá lá e o socorra. Então, diante disso, Paulo foi para essa região. Filipos era considerada a principal de um dos 4 distritos da província romana da Macedônia. Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, deu seu próprio nome quando a conquistou. Posteriormente, César Augusto concedeu a Filipos o título de colônia romana, uma honraria que concedia à cidade privilégios especiais como um governo autônomo. Isso significava que suas leis eram baseadas na Constituição Municipal de Roma e a cidade não estava sujeita às autoridades provinciais, e sim à autoridade direta do imperador. Importante era essa questão da cidade ter esse título, né? E aí diz também que este título garantia a seus cidadãos certos privilégios. As cidades que possuíam esse status eram habitadas por veteranos militares romanos. Havia um forte sentimento nacionalista. O imperador era, de certa forma, idolatrado, como em toda Roma. Os habitantes dessas colônias romanas desfrutavam dos mesmos direitos e privilégios que os habitantes de uma cidade da Itália. Ou seja, ali era uma mini-Roma. Era uma mini-Roma. Tamanho era a importância dela. Os primeiros convertidos dessa região foram Lídia e sua família, e também o carcereiro e sua família, que está lá em Atos 16. Todas essas referências estão em Atos 16. E a carta também menciona Epafrodito, que Paulo demonstra claramente que ele foi um exemplo de servo que arrisca a vida pelos irmãos. E esse mesmo foi que levou a Paulo à oferta que foi recebida por ele. E Evódia e Sintique. Então, esse é o contexto daquela região. E esse é o contexto também dessa igreja de Filipos. Paulo escreveu essa carta quando estava preso. Então, ao ler o livro de Filipenses, é muito importante que essa informação sempre esteja na cabeça dos irmãos. Paulo escreveu preso. Ele estava preso. Provavelmente acorrentado a um soldado romano e em prisão domiciliar. A igreja em Filipos era uma igreja madura, com liderança organizada. Mas mesmo assim havia problemas. Não existe igreja perfeita. Havia problemas. A carta é conhecida por ser a carta da amizade, a carta da alegria.
já que alegria ou regozijo aparece mais de 12 vezes, demonstrando um forte relacionamento pessoal entre o autor e seus destinatários. Mas também envolvem outros temas a carta de Filipenses, como continuar a progredir na fé, Cristo é o exemplo supremo de amor e serviço, viver é Cristo, sobre contentamento, sobre a deidade de Cristo e sobre encorajar a fé da igreja. Esses são alguns temas que estão aqui dentro da carta de Filipenses. Ou seja, todos esses temas nós podemos resumir a viver de modo digno do Evangelho. Esse é o grande ponto que Paulo frisa nessa carta. Então, a gente resumir toda essa introdução, Filipos, no norte da Grécia, foi o primeiro lugar da Europa que ouviu a boa nova de que havia um novo rei, o crucificado e ressurreto Jesus de Nazaré. É isso. Esse é o início da carta de Filipenses, para que a gente possa entender o que é que estava acontecendo naquela região, por que Paulo escreve dessa forma, porque é uma carta, então tem um motivo para ele estar sendo escrita. E esse é o nosso contexto. Agora, voltando ao texto, meus irmãos, ao texto principal, começa com Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Esses pontos. Paulo, se nós olharmos nas outras cartas, lá em Romanos, por exemplo, Romanos, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E aí vamos lá, temos também em Coríntios, 1 Coríntios, como que Paulo se apresenta nessas cartas. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. E aí vemos também lá em Efésios, da mesma forma, Paulo, apóstolo. Ou seja, vemos que nas outras cartas sempre há uma necessidade de que Paulo, digamos assim, mostre as suas credenciais. Mostre quem ele é. Eu sou apóstolo, é por isso que eu estou falando para vocês. É sempre Paulo demonstrando isso, demonstrando. Em algumas cartas é porque houve algum problema com relação à liderança de Paulo. Alguns achavam que ele não era um líder, que ele não era apóstolo. Então Paulo sempre estava batendo nisso. Mas nessa carta de Filipenses, podemos ver claramente, Paulo não chama essas credenciais. Paulo não diz que ele é apóstolo. Por que ele não diz isso? Porque certamente ele não precisava dizer, porque essa igreja já conhecia Paulo. Essa igreja não questionava a autoridade de Paulo. A autoridade de Paulo não era questionável para eles. E aí também demonstra relacionamento, demonstra um certo amor de Paulo por essa igreja. Então é por isso que um dos temas principais dessa carta é alegria e regozijo. É justamente por isso. Paulo a escreve como um dos motivos de gratidão pela oferta que essa igreja enviou para ele, através de Epafrodito. Esta é a questão principal dessa carta. E aí aqui, meus irmãos, entramos justamente na questão dos servos de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, vocês são servos de Cristo. Primeiro ele fala, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Mas nós também somos servos de Cristo Jesus. E aí, servos, meus irmãos, no grego, essa palavra aqui não é servos. No grego, essa palavra é escravos. Somos escravos de Deus. Escravos, justamente nesse sentido de pertencer a Cristo e tê-lo como mestre, senhor, dono, soberano, proprietário. Eu sei que dizer escravo, em um mundo hoje politicamente correto, você falar que você é escravo, às vezes você pode até ser repreendido. Mas é isso. Nós somos escravos de Cristo Jesus. Eu digo a vocês, eu, e creio que vocês também, prefiram mais ser escravos de Cristo Jesus do que escravo do mundo. Isso é que nós temos que pensar sempre. Nós estamos nas mãos do grande soberano, do grande eu sou. Eu prefiro ser escravo dele, 1000 vezes ser escravo dele. E aí nós vamos entrar um pouco sobre ser escravo.
A instituição da escravidão na antiguidade estava muito longe da escravidão racial que arruinou a sociedade americana e a sociedade inglesa, que a tornou possível por meio de um comércio de escravos. É muito diferente daquilo. É muito diferente daquilo que nós vemos em filmes e coisas desse tipo. Mesmo assim, o escravo do Império Romano não era uma pessoa livre, mas pertencia a alguém. Assim, seja como for, a palavra carrega conotações de humildade e servidão. Humildade e servidão. Nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo. E aí, temos 5 paralelos entre o cristianismo bíblico e essa escravidão. Primeiro lugar, propriedade exclusiva. O escravo, ele é propriedade de alguém. Ele é exclusivamente daquela pessoa. Aquela pessoa é que manda nela. Aquela pessoa é que dirige a vida dela. Aquela pessoa que diz como que ela vai viver, onde ela vai viver, como ela vai andar. Nesse sentido. E lá em Romanos 6, 17 e versículo 18, diz, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Escravos da justiça. Servos de Deus. E aí o segundo ponto, meus irmãos. O escravo, ele deve submissão completa. Submissão absoluta. No nosso caso, nós somos submissos a Cristo. É estar sempre disponível a obedecer. Sempre disponível a seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto, uma devoção singular. Os escravos tinham um alvo principal: realizar os desejos do seu mestre. Realizar os desejos do seu mestre. Esse era o alvo principal deles, obediência. Somos chamados a buscar a sua glória em tudo que fazemos. Lá em Filipenses 3, versículo 10, olha só que coisa interessante. Diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O maior desejo de Paulo era conhecer a Cristo. O maior desejo de Paulo era viver em uma união, em uma comunhão com Cristo. Esse deve ser o nosso desejo. Viver em comunhão com o Senhor. Viver cada dia mais e mais para o Senhor. Esse deveria ser o nosso desejo e todo o nosso sonho de busca. Isso tinha que ser o ponto principal. E também, dependência total. O escravo é completamente dependente do seu senhor. Se o senhor não der alimento para o escravo, se o senhor não der condições de vida para o escravo vai viver de forma miserável. Ele é quem faz em nós tanto o querer quanto o realizar, como está descrito em Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É o Senhor que efetua em você o querer, mas não só o querer alguma coisa, mas o realizar alguma coisa. O quanto somos miseráveis, nós dependemos completamente de Deus. E isso nos remete a uma escravidão. Nós somos escravos dele. E aí, responsabilidade pessoal. Um dia estaremos diante do nosso mestre. O desejo de agradar o mestre é intensificado por saber que um dia iremos prestar contas diante de Deus. Meus irmãos, um dia eu e você estaremos diante do nosso Deus para prestar contas. Nós iremos prestar contas de tudo que nós fazemos. Todos os nossos atos, todos os nossos momentos. Se você acha que você passa um segundo sozinho, sem Deus, você não passa. Deus vê um milésimo de segundo da sua vida. Enquanto você dorme, o Senhor vê você dormindo. O Senhor cuida de você dormindo. E tudo isso nós vamos prestar contas a Deus. Então nós devemos sim servir a Deus de forma digna do Evangelho. Sempre é esse o ponto, viver de forma digna do Evangelho. E também, um certo pastor,
escocês, contemporâneo do Spurgeon, disse uma vez: a verdadeira posição do homem, então, é a de ser escravo de Deus. Submissão absoluta, obediência incondicional da parte do escravo. Isso é o que nós devemos fazer. Obediência absoluta e incondicional. E da parte do mestre, possessão absoluta, o direito sobre a vida e a morte, o direito de utilizar-se de todas as posses, o direito de emitir ordenanças sem uma razão. Ele não precisa perguntar para você por que ele pode fazer tal coisa ou se ele pode fazer tal coisa. Ele faz as coisas. O direito de esperar que essas ordenanças sejam realizadas prontamente. O que o Senhor manda, nós devemos fazer prontamente, sem hesitação, meticulosa e completamente. Essas coisas são inerentes à nossa relação com Deus. Isso tudo faz do homem nobre e feliz. Meus irmãos, então, essa escravidão, ela não nos traz tristeza. Esta escravidão, ela não nos traz um jugo pesado. Essa escravidão, ela significa para nós vitória, honra, liberdade e bênção eterna. É isso que essa escravidão significa. É isso. Eu não tenho um Senhor carrasco. Eu tenho um Deus que vai cuidar da minha história, que vai cuidar de mim. Um Deus justo, amoroso, mas justo. Aí fora prega só que Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Esquece que Deus é um Deus justo. São duas coisas diferentes. E aí, diante disso aqui, nós entramos no nosso primeiro ponto. Então, nós devemos pensar o seguinte: infelizmente, meus irmãos, você pode ser evangélico, você pode vir à igreja todos os domingos, você pode participar de todas as reuniões, de tudo que tem na igreja, acampamento, etc., encontro, você pode participar de tudo e viver uma vida como se Cristo não fosse o Senhor dela. Você pode estar sentado aqui na igreja, no banco da igreja, e viver uma vida onde o Senhor não é rei da sua vida, onde o Senhor não é dono da sua vida. Como a gente faz isso? Quando nós vivemos a nossa forma, ao nosso ver, na nossa profissão. O Senhor não é profissão, aliás, o Senhor nosso Deus não é Senhor na nossa profissão, Ele não é Senhor dentro da nossa casa, Ele não é Senhor no nosso casamento, Ele não é Senhor nas nossas amizades. Aí está, nós podemos, infelizmente, passar os nossos dias dessa forma, sem glorificá-lo, sem dar a honra e a glória devida ao nosso Deus, e sem falar: meu Deus, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono da minha existência. Toma tudo nos braços, pega tudo para ti, porque eu não quero ser dono de nada. Nada, absolutamente nada. Mas a questão é que na maioria das vezes nós usamos Deus como nosso mordomo. Aquele que dá o que a gente pede. Eu tenho vários pedidos para Deus e Deus vai me dar todos. Olhamos para Deus justamente nisso. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente. E Paulo continua, quando ele fala assim: a todos os santos em Cristo. Primeiro ele fala de servos, e agora vai falar de santo. O que é santo? Santo não quer dizer que somos sem pecado. Esse é o ponto principal. Lá em 1 João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então nós pecamos sim, mas nesse sentido de ser santos aqui é separados para Deus. Lá em 1 Pedro diz que nós somos nação eleita, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos comprados, meus irmãos, nós somos comprados. Os nossos pecados foram todos pagos por Cristo Jesus. Então nós somos um povo diferente. Nós não somos como o povo lá fora. Nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Somos diferentes. Ser santo aqui não é um sentido de ser sem pecado, como eu falei, mas sim no sentido de sermos separados. E assim devemos andar dessa forma, de forma separada, de forma santa, de forma reta para o nosso Deus. Como está lá em Filipenses 1, versículo 27, vivei acima de tudo
por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nós somos um povo diferente, meus irmãos. Nós somos um povo que tem que viver de forma diferente. Você não pode ser aquele tipo de crente que quando diz na rodinha, ou quando a sua rodinha de amigos fica sabendo que você é crente, todos ficam surpresos. Você não pode ser esse tipo de pessoa que parece que é completamente misturado, não é separado, não é diferente. Nós devemos olhar para isso. Viver de modo digno significa viver todo dia sim, com habitualidade, com perseverança, tendo sempre em mente que a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria não é aqui, meus irmãos. E nós falamos isso repetidamente. Eu estou sempre comentando isso com os adolescentes, com a mocidade. Sempre comentando, mas a gente fala as coisas e a gente ouve essas coisas e parece que elas estão tão distantes da gente. Parece que é algo tão longe. Mas é isso. Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode voltar a qualquer momento. E aí a nossa pátria é lá. É lá que nós vamos viver. E aí, sempre que nós falamos desse livro, não se esqueçam, meus irmãos, Paulo estava preso. Paulo estava falando tudo isso, sobre viver de modo digno, sobre ser santo, sobre ser separado, sobre ser escravo. Ele estava falando preso, acorrentado. E aí, em Filipenses 3,17, Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Diante disso tudo, então, Paulo continua falando: sede meus imitadores. E aí, como eu sou de Cristo. Nesse sentido, Paulo, como foi a vida de Paulo? Paulo foi fiel à cruz. Cristo era a sua glória. Sua mente estava sempre voltada para as coisas celestiais. É assim que devemos imitar a Paulo. Nessas coisas, no amor, na busca por Deus, nesse sentido. O fato de se tornarem povo santo de Deus é resultado direto do seu relacionamento com Jesus Cristo. Eles são os santos em Cristo Jesus. Assim como Filipos era uma colônia romana, a igreja é uma colônia dos céus, como está lá em Filipenses 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Talvez Paulo tenha frisado bastante isso aqui, justamente porque o povo ali de Filipos, eles se sentissem importantes demais. Talvez todo mundo ali daquela região se sentisse importante demais, por ser uma mini Roma, por ser um local onde todos se vangloriavam da sua pátria, da sua região. E é por isso que Paulo bate tanto nisso, né, sobre nós vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. E aí também sempre enfatizando, a nossa pátria não é aqui. Então aquele mesmo sentimento que eles tinham por ser cidadãos romanos, digamos assim, por aquela cidade ter um título nesse sentido, Paulo queria que eles tivessem isso com relação ao céu. É assim que vocês devem se sentir, como possuidores de algo maravilhoso, algo extremamente importante que vai além de qualquer coisa. E aí ele continua: inclusive a bispos e diáconos. Os bispos aqui, meus irmãos, os bispos e os diáconos demonstram uma igreja organizada, com liderança consolidada. Era uma igreja madura. Paulo esteve ali há mais ou menos 10 anos, havia liderança organizada e eleita. Ou seja, a igreja não era bagunçada, não havia bagunça. Tá? Os bispos e presbíteros são líderes responsáveis pela supervisão espiritual da igreja, enquanto que os diáconos, como descrito em Atos capítulo 6, são mais voltados à assistência social, à organização e manutenção da igreja. Vemos que desde cedo as igrejas eram organizadas, jogando por terra essa ideia dos desigrejados de hoje, de que na Bíblia não diz nada sobre organização de igreja. A igreja era assim organizada.
Havia presbíteros, líderes e havia diáconos. Havia uma liderança pronta e organizada para servir a Deus. E aí, ele continua, que vivem, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, estavam ali, mas ele também remete a essa dupla nacionalidade, digamos assim. Em Filipos, mas ao mesmo tempo, nós somos santos e separados em Deus. A nossa pátria não é aqui, em Cristo Jesus. Como ele fala aqui, santos em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, quando fala aqui em Cristo, está aqui no versículo 1 ainda. Em Cristo estamos ligados a Cristo, unidos a Ele. Nós estamos ligados em Cristo, meus irmãos. Estamos unidos a Ele. Ele é nossa fonte de vida. Ele é a nossa força. Sem Cristo não somos nada. É isso que Paulo deixa muito claro nas suas cartas. Os crentes filipenses estão em Cristo Jesus, precisamente porque são, acima de tudo, por Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus é tanto responsável por eles terem se tornado povo de Deus, quanto como o crucificado e ressurreto também constitui a esfera presente de sua nova existência. Essa é a nossa nova existência, em Cristo. Eles vivem como aqueles que pertencem a Cristo Jesus, como aqueles cuja vida está sempre identificada com Cristo. Estar em Cristo, meus irmãos, significa uma nova identidade. Nós temos essa nova identidade. Nós estamos em Cristo, pertencemos a Ele, nele fazemos as coisas, para Ele fazemos as coisas. E essa nova identidade, estar unidos a Cristo, nos leva à santificação, nos leva a uma verdadeira adoração a Ele, nos leva a uma alegria que o mundo não dá. Essa é a alegria que nós temos. Garante o amor de Deus por nós, garante a possibilidade de vitória contra o pecado. Sim, nós podemos vencer o pecado, não de forma completa, mas podemos vencer. Garante comunhão verdadeira. Meus irmãos, quem não quer ter uma comunhão verdadeira com Cristo? Se esse não é o desejo do seu coração, peça isso a Ele, que deve ser maravilhoso demais você ter essa comunhão verdadeira, você estar ligado a Ele. Dá força em meio às lutas. Não há condenação para quem está em Cristo. Não há condenação para mim e para você, meu irmão. Nós somos livres. Somos justificados. E um ponto muito importante: damos frutos. Isso é estar unidos a Cristo. Isso é estar unidos a Ele. E já no versículo 2, fala: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação de Paulo vem um acréscimo aí de paz. A experiência da bênção de sermos reconciliados com Deus nos traz a paz, que só pode vir através dele. Irmãos, não tem paz maior do que essa. Saber que fomos reconciliados com Deus. Andamos com Deus. Mas isso também nos traz responsabilidades. E diante disso, meus irmãos, temos algumas aplicações e quero que os irmãos reflitam, na verdade, sobre algumas coisas que eu vou falar agora. O que vemos nesses versículos e no decorrer dessa carta é que Paulo ensina que aquele que vive de modo digno do Evangelho é aquele que é separado para Deus, que é escravo dele, que vive em obediência e reverência e que está ligado a Cristo. Nossa dependência do Senhor é total. Cristo é o nosso tudo. Isso que está dizendo nesses 2 versículos. O Senhor é o nosso tudo. Nós dependemos dele. E isso, meus irmãos, nos leva a uma reflexão. Como tenho vivido a minha vida? Tenho vivido como se eu fosse separado do mundo para Deus? As pessoas com quem eu ando, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo, como eu sou no meu trabalho, tem demonstrado que realmente eu sou separado de Deus? Eu sou diferente das pessoas que estão aí fora ou eu sou iguaizinhas a elas? Não tem diferença nenhuma entre o meu estilo de vida e o estilo de vida do outro. Como que temos vivido? Segundo ponto, tenho vivido como se
fosse separado do mundo para Deus. E o outro ponto, vivo como se o Senhor Jesus fosse o meu Senhor, ou como se ele fosse o meu mordomo. Qual a minha relação com Cristo? É de senhorio? É de dono? É de reverência? É de temor? Como tem sido a minha relação com o meu Senhor? Ou ele tem sido o meu mordomo? Meramente o meu mordomo. Eu só uso Deus para pedir. Eu tenho uma lista de pedidos e todo dia eu só faço eles. E é isso que eu quero. Temos permitido o senhorio de Cristo realmente em toda a nossa vida? Ou só em alguns momentos? Ou só em algumas circunstâncias? Quero que os irmãos reflitam sobre isso. E que o Senhor incomode o meu e o seu coração, para que possamos viver de modo digno do Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado, querido, meu Pai, muito obrigado, Deus, por suas bênçãos, muito obrigado por teu amor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Pai. Peço a Ti, em nome de Jesus, Deus, que possamos viver, sim, Pai, de modo digno do teu Evangelho, Deus. Que possamos realmente, Pai, ter o Senhor como dono das nossas vidas. Não só de uma parte, Deus, das nossas vidas, mas dela toda, dela completa, Deus. Venha reinar soberano sobre as nossas vidas. Venha sentar nesse trono, Pai, esse trono que tem dentro do nosso coração. Venha ser o dono, o rei, o supremo. Venha nos governar, Pai. Venha ser o nosso Senhor. E nós possamos realmente andar como um povo separado teu. Andar, meu Deus, com uma mente renovada em Ti. Buscando realmente, lembrando, Pai, que estamos em Ti, meu Jesus. Dá-nos, Deus, dá-nos da Tua graça, dá-nos da Tua paz a cada dia. Sê conosco nessa semana, Pai. Nos abençoe e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.